E estamos iniciando mais um Disruptivo, o seu programa de economia, empreendedorismo, inovação, tecnologia, governo, finanças, a sua dose de conhecimento, entretenimento e informação em meio a tanta bobagem que a gente tem na internet hoje. A gente vem trazendo para vocês pessoas de alto nível e de grande capacidade intelectual, de grandes feitos, que vem contar a sua história, trajetórias, vem solucionar gargalos, vamos criar networks e muito mais. Estou aqui com o meu co-host, Domingos Prado, advogado, especialista na área de Direito de Defesa do Consumidor, na área civil, trabalhista e empresarial, responsável pela parte jurídica da CDL. E o nosso entrevistado de hoje é o super secretário, denominado assim quase no fim da sua carreira, acumulando 2 secretarias ao mesmo tempo, Pedro Pimentel, o carrasco do orçamento, o homem do não, aquele com mais conhecimento técnico que já trabalhou na área de planejamento desse estado. Se formos ler parte do seu currículo, capaz que vamos perder meia hora de programa, mas Pedro Pimentel foi fuzileiro naval por 4 anos, ficando em 5º lugar no seu concurso com mais de 2.000 inscritos, formado em contabilidade pela Universidade Federal de Rondônia, pós-graduado em metodologia do ensino superior, pós-graduado em política e estratégia pela Escola Superior de Guerra, especializações em auditoria, controladoria, perícia contábil, contratos e convênios, licitações e muito mais. A gente vai ficar muito tempo para falar o currículo dele aqui, são muitas e muitas páginas. Então é um prazer receber Pedro Pimentel. Se você quiser se apresentar além do que já foi dito, o microfone é seu. Ok, muito obrigado aí pela oportunidade, ao José Afonso, ao Domingos Prado, amigos de longa data. Na verdade, a apresentação minha ela é bem sucinta, não tem muita coisa requintada não, mas tem uma história, né, para poder chegar a esse ponto que a gente pode de repente simplificar aí com algumas coisas, né? A gente pode começar por origem e nascimento. Então, sou do Rio de Janeiro, né? Meu pai é espanhol, veio das Ilhas Canárias, conheceu minha mãe em Governador Valadares, que era caminhoneiro. E depois foram viver no Rio de Janeiro, onde deu origem aos 3 filhos que tem. Eu sou o caçula, né? E eu vim para Rondônia. Sim, você mencionou que eu fui fuzileiro naval, fui de 79 a 83. Inclusive, um detalhe, me preparei para a Guerra das Malvinas, que o Brasil é aliado à Argentina, né? Naquela ocasião, em 82, fizemos um treinamento bastante rígido. E graças a Deus a Inglaterra, quando a Argentina colocou o primeiro navio, afundou, acabou a guerra e nós demos graças a Deus e ninguém teve que participar dessa guerra, né? E então viemos aqui meu irmão já estava aqui, meu irmão é militar, veio para cá em 81 e acabou nos trazendo também. Eu vim em 83, né? Minha irmã veio em 85 e meus pais vieram em 89. Então a motivação da sua transição do Rio de Janeiro para cá foi que o seu irmão havia... Exatamente, meu irmão estava colonizar essa terra aqui. Ele estava aqui e sozinho, minha mãe preocupada com ele. Ela falou, meu filho, sai da Marinha, vai lá fazer companhia pro seu irmão. Foi mais ou menos assim. E aí eu larguei a minha carreira militar, deixei um Opala SS na garagem, uma vila do Rio de Janeiro, para vir para Rondônia para ser desbravador. E foi desbravador mesmo. Porque eu cheguei aqui, não tinha água, não tinha luz, a gente não tinha nem o que comer, na verdade, porque não existia nem padaria. A única padaria que existia era na 7 de setembro, a padaria Resc. A única. Como a gente morava lá na Rua México, então não tinha, né? Então tudo era uma dificuldade muito grande. Mas só sabe quem passou, né? Quem viveu esses momentos é que sabe como é que foi a dificuldade, né? O pessoal que já vieram depois já de 90 para cá, já pegou Porto Velho, já numa bem privilegiado, né? Mas nós sofremos bastante aqui no início. Mas tudo isso tem uma recompensa, né? Tudo isso tem nada acontece por acaso e não há sofrimento nenhum que não tenha uma recompensa no final. Todo esforço tem uma recompensa, né? As coisas que é fácil demais, geralmente não dá valor. Bom, mas enfim, eu posso então falar um pouco aqui da trajetória? Pode continuar, você veio para Rondônia. Chegando aqui em Rondônia, eu fui trabalhar justamente onde eu não queria mais, que era na vida militar, mas meu irmão inclusive foi quem deu até uma força nesse sentido. Eu fui lá, fiz uma prova, passei lá no 5º BEC
E lá eu fui contratado como oficial administrativo. Porque como eles equiparavam a gente como um oficial. Então eu fui ser o contador geral do quinto BEC. Detalhe, eu não era contador ainda, eu era só técnico de contabilidade. Eu tinha 20 anos de idade. E ali foi uma experiência assim fantástica. A gente trabalhava ali Isso em 83. 83. Trabalhava ali até meia-noite, ali não tinha hora para sair não. Você já tinha quantos anos? Uns 30? Tinha 4. Tinha 4 anos aí. E ali nós fizemos ali um trabalho bastante árduo. Ali a gente, o quinto BEC, na verdade, naquela época, era tudo aqui. Ela tinha supermercado, tinha a granja, tinha a farmácia e eletrodoméstico. Então as pessoas compravam tudo no quinto BEC. Eu era o contador disso tudo, de toda essa estrutura. Então nós tínhamos Ainda não tinha um comércio ainda na cidade? Não tinha. Era só alguns armazéns, porque não tinha estrada. E por não ter estrada, a estrada ainda era estrada de chão, os caminhões que vinham para cá com mercadoria levavam 40 dias para chegar. Os meus pais, eles são empresários, né? Eles vieram para cá também no início. Eles contam isso, da dificuldade. Eles tinham um comércio de confecções. Minha mãe, às vezes, falava que na época que já chegava de avião, ela tentava trazer alguma coisa com ela para justamente já ir vendendo, porque o tempo que demorava para chegar lá de São Paulo, as coisas compradas eram absurdas, né? Que o pior trecho, chegava tudo estragado que fosse alimento. Que o pior trecho era Cuiabá, Porto Velho, que são 1.500 quilômetros, que ele praticamente não tinha asfalto. Tinha asfalto até uma boa parte de Cuiabá, chegava até quase Vilhena, quase. Então a dificuldade era grande, era atoleiro. A mesma dificuldade que se tem hoje para ir para Manaus, se tinha para vir para cá. E os caminhões que vinham para cá não era nem trocado, era só aquele caminhão toco. Era caminhão com 6 pneus no máximo, porque senão ele não aguentava. E então o que tinha alguns botiquinhos, armazéns, essas coisas, agora supermercado mesmo não existia nessa época. O asfalto veio em 85. Em 85 foi a inauguração da BR com o nosso saudoso Jorge Teixeira, e o Maluf veio, porque o Maluf era candidato a presidente naquela ocasião. Inclusive foi na época lá, eu participei, sua mãe também estava lá, e foi vaiado demais o Maluf. E o Teixeirão, o Teixeirão naquela época era muito respeitado aqui, né? E ele pegou, não admito isso, eu quero que respeite. Aí todo mundo parou de vaiar o Maluf e tal, aquela coisa toda. No final o Maluf não ganhou as eleições, quem ganhou foi o Tancredo Neves. E também não assumiu, né? Ele acabou adoecendo aí, ou adoeceram ele, e quem assumiu foi o Sarney. Bom, mas enfim, e aí eu fiquei no quinto BEC de 83 até 84, não completei nem um ano, 11 meses. Eu já estava sendo convidado já para ser o chefe do setor de contabilidade geral, né, porque lá tinha na época um subtenente, ele ia entrar de férias. Aí apareceu o convite para ir para o governo, pela porta da educação. E aí eu fui para a educação. Naquela época não tinha concurso, né? Em 84. Nas conversas com a minha mãe, dizia que o Jorge Teixeira parava na rua, às vezes falava, você tem alguém para indicar no governo? E muita gente não queria. Ele chegou a fazer uma oferta pro meu pai para ele ser delegado. Quer ser delegado? Aí meu pai, não, ganho mais aqui na minha loja do que ia ganhar lá. Então... Ouvi muito essa história aí também. Era mais ou menos assim, tipo assim, por exemplo, eu poderia, em vez de entrar na Secretaria de Educação, eu poderia ter sido auditor fiscal. Em vez de entrar na educação, eu entraria na Cefim, na Secretaria de Fazenda na época, que era em frente. E não tinha, eles estavam doidos para trás de pessoas para trabalhar como auditor fiscal. E naquela época bastava até o segundo grau, e nem concurso precisava. Tem muita gente aí que se aposentou como auditor fiscal, né? Nessa época, mas só que na época também o salário era muito ruim, muito ruim. Na verdade, tudo era muito ruim naquela época, tudo era difícil. E lá na educação até eu ganhava razoavelmente bem, em comparação ao que eu ganhava no quinto BEC, que já não era ruim. Para você ter uma ideia, com 4 meses de salário na época do Jorge Teixeira, você comprava um Fusca. Legal. Entendeu? Então vamos colocar hoje que um Fusca custasse 40 mil reais. Então a gente estava ganhando tipo 10 mil reais por mês. Mas assim, para um nível médio, iniciante, né? Então era bastante dinheiro. E quando... Margem de vida americana hoje. Oi? A história que eles contam da margem de vida americana hoje. Naquela época, no Jorge Teixeira, todo mundo aqui ganhava muito bem, o salário era... E outra, tinha condução para levar e trazer... tinha muita regalia. Inclusive, se você quisesse ficar não quiser ir para casa, tinha um almoço também, eles entregavam lá Mitex. Então assim, no meu caso, por exemplo, que era solteiro,
Então, Maravilha. ali pra mim tava ótimo, daquele jeito ali, né? Eu nem ia pra casa, eu pra que eu ia pra casa? Eu almoçava ali mesmo, ali ficava batendo papo e o expediente era 2 expedientes, né? Bom, mas enfim, e aí ali foi a porta de entrada, Secretaria de Educação, e daí depois foi esses cargos que você citou aí, Diretor do Projeto Rondon. coordenador geral do Projeto Rondon. Fui convidado, com 4 meses de que eu estava no governo, chegou uma carta do Ministério não me lembro, não recordo agora se era da Justiça, que estava vinculado ao Projeto Rondon, e era o Romero Jucá. Era o ministro mais novo naquela ocasião, ele tinha 30 anos de idade. Aí chegou uma carta para escolher os 2 melhores servidores do Estado para indicar um, porque eles iam fazer entrevista. E aí foi indicado um administrador lá da Secretaria de Administração, ele era formado em administração, vou citar o nome dele aqui, fica deselegante, e eu, que tinha 4 meses de governo, fui indicado como melhor servidor. E quando foi feita a entrevista, eu fiquei até assim, não vou nem lá fazer entrevista, o cara é formado, já tem tantos anos aí. Aí ele foi primeiro, fez a entrevista, eu fui, quando eu terminei a entrevista, a mulher falou, é de você que nós estamos precisando. É uma pessoa com seu perfil. Eu falei, mas o menino que é administrador, não serve para nós. Ele ficou muito chateado. E é um amigo meu. Ficou bastante chateado na época. E eu fiquei como coordenador do Projeto Rondon mais de 1 ano ali. Foi uma escola, a gente recebia médicos, recebíamos dentistas, o pessoal que vinha trabalhar aqui com os ribeirinhos, com as comunidades indígenas. E foi uma experiência assim, fantástica e uma responsabilidade enorme. Pra você ter uma ideia, o comandante da FAB, esses aviões que tinham 40 lugares, eles vinham se apresentar para mim, batendo no continente, eu ficava todo desconcertado, ele dizendo, nós temos mais 20 lugares, tem alguém para indicar? Para ir para o Rio de Janeiro, hein? Quando o avião voltava daqui para o Rio de Janeiro. Eu falei, não, eu não tenho ninguém para indicar, não sei se tem alguém, porque às vezes o pessoal pedia quando tinha alguém doente, alguma coisa e tal. Aí teve um que comentou assim, então eu sou o primeiro que está aqui, que não tem ninguém para indicar. O pessoal que estava lá, parece que até negociava já, entendeu? Para poder... Porque naquela época os voos eram caríssimos, né? E você tem um voo da FAB para ir de graça para o Rio de Janeiro. Nessa época era ali, o aeroporto aqui no centro da cidade ainda? Não. Já peguei, já estava lá onde está. Aqui na época que era ali perto do Aluizão, né? Da Luiz Ferreira, né? O Cláudio Coutinho. Ali, aquele poeirão ali, não. Aquela, na minha época não. Aquilo ali eu acho que foi até 80, se eu não me engano, que o aeroporto era estrada de chão ainda, né? Mas descia só esses aviões mesmo, Búfalo, esses aviões menores, né? Bom, mas enfim, do Projeto Rondon, eu retornei para a Secretaria de Educação, passei a ser responsável por toda a parte de convênio. Aí foi quando eu conheci o estado inteiro, viajei o estado inteiro para fazer fiscalização. Aí depois dali da SEDUC, eu acho que eu devo ter ido para a FUNCEP, né, que foi uma fundação que foi criada, a Fundação de Escola de Serviço Público de Rondônia. Eu fui diretor lá por 4 ou 5 anos consecutivos. Bom, e daí fomos andando, né? E como é que esses primeiros cargos moldaram a tua visão sobre o serviço público? Como eles moldaram? Ali a gente passa a ter uma... Ali, na verdade, tipo assim, quando começou, eu assumi a primeira diretoria administrativa financeira mesmo, de fato, que foi dentro da FUNCEPRO, tudo era muito diferente do que é hoje. Tá? Eu vou dizer para você, com 2 sentidos, né? Eu acho que era mais disciplinado e mais sério. Muito mais sério. Então nós tínhamos mesmo sem toda a rigorosidade que tem hoje em termos, né? O rigor que trouxeram hoje foi para, na verdade, criar dificuldades. O rigor que foi criado, que existe hoje, é para colocar dificuldade na forma de se fazer. Como a licitação? Como a licitação, por exemplo. Você imagine se o Japão e a Alemanha tivessem uma 866 para seguir. Aqui, se não tivesse essa legislação, essa coisa de se fazer licitação, por que vão se criando essas dificuldades? Porque a cabeça, a mente humana do brasileiro, principalmente, ela é muito fértil, né? Então, você cria um obstáculo aqui, ele cria 2 saídas ali. Como já tem a questão da carona na ata, né? Que é o jeito que eles têm para poder burlar tudo isso. Exatamente. É uma das saídas. Então, você vai criando dificuldades e criando despesa. Porque quando você cria uma dificuldade, um sistema de licitação, você cria um órgão. Você cria um órgão, tipo existe hoje a SUPEL.
foi criada lá na minha casa, a Suliron. Fui eu que criei, juntamente com o Jamil, que foi o primeiro não era ali na secretaria, superintendente de licitação. Jamil da Litânia, foi até vereador. E nós criamos lá numa sala que eu tinha na minha casa, lá na Paulo Leal. Aí passou, era chamado Suliron, superintendente de licitação. Depois passou a ser Supel. Mas resumindo, falando como eu citei o Japão, eu citei a Alemanha, são grandes potências. Isso são coisas assim que criam obstáculos. Mas por quê? Porque a educação lá é diferente. Lá ninguém faz as coisas pensando em Surrupiar. Tirar vantagem, Superfaturar e afins. Na verdade, eu acho que justamente a questão da licitação ela é criada para ter essas dificuldades, porque o direcionamento, a forma com que ela vem sendo tratada, a coisa pública, a preocupação, às vezes não é uma preocupação do gestor em função de todos os acordos que são feitos em numa eleição. Não é tão fácil assim uma eleição, né? A gente percebe o quanto eles se comprometem com isso ao longo do tempo, né? Ao longo da própria campanha. Mas então, isso que eu estou falando, isso é Brasil. Isso é Brasil. Por quê? No Brasil falta educação. Na verdade, nós não temos educação aqui no Brasil. É educação em todos os sentidos. Não é no sentido só de sala de aula, não. É da pessoa ter a educação, ter o berço, de saber que isso aqui não é seu, você não vai pegar. Esse celular você esqueceu aqui, você vai encontrar ele aqui amanhã. Pode passar 5 dias, ninguém mexe. Pode ir lá no Japão, lá, ver se alguém mexe num alguma coisa que alguém esquece lá. Não. E se mexe é para poder devolver para a pessoa. Aqui não, aqui é a lei do Gerson, aqui é a lei da vantagem. E vai ser em tudo. Infelizmente aqui é assim. Por isso criam-se esse mecanismo. Mecanismos esses que faz o quê? Onerar. Na verdade não sai mais barato as coisas. Faz com que a gente também pense que as coisas não vão dar certo. Por exemplo, quando foi ocorrer essa mudança de placas dos veículos, eu fiquei pensando, se com um lacre que tinha antes, ela foi retirada, o quanto vai ter de placa clonada, alguma coisa assim. Então a gente já cria no nosso íntimo dizendo que não vai dar certo aquilo ali. Porque se não tiver um jeito de travar, de trancar, e são coisas simples até. Se você deixa uma planta na frente da sua casa, você já sabe, vai ser roubado. Sem dúvida. Sem dúvida. Entendeu? É mais ou menos isso, é questão de educação que você está falando. É educação. Infelizmente o nosso país não tem e eu acredito que a gente não consiga alcançar nunca esse patamar desses outros países, como a Dinamarca, por exemplo, também, a Suíça, países sim, de primeiro mundo que tem essa coisa de berço mesmo, essa educação, e tem um detalhe, eles têm um salário que são salários dignos, que não precisam de estar fazendo outras coisas, só maracutaia, para se beneficiar. Porque aqui, na verdade, tudo isso acontece aqui justamente por isso. Primeiro porque não há disciplina, depois não tem educação, e os salários são salários ruins. Você vê a polícia militar, a polícia civil, professores, pessoal da área de saúde. Cara, esses pessoal são profissões, inclusive, de riscos, todos eles, até o pessoal da saúde são profissões de risco. Você pode adquirir vários tipos de doenças trabalhando dentro do hospital. Não é só risco de se acidentar, risco mesmo de iminente de pegar uma doença crônica. E são mal pagos. São mal pagos. E você vê outras categorias, em outros poderes, recebendo salários absurdos. Absurdos. Então, assim, essa divisão ela está muito mal feita e é por isso que eu digo assim, o Brasil, ele infelizmente, ele não vai ter 10, 20, 30 anos, talvez daqui uns 100 anos, talvez daqui uns 100 anos consiga aos poucos ir mudando alguma coisa, mas por enquanto está muito difícil de a gente ver sucesso. Mas eu estava falando do que fica muito mais caro. Por quê? Você cria um órgão de licitação, aí você coloca um superintendente, aí tem vários diretores, várias pessoas que são especializadas na área de licitação, inclusive você tem que treinar essas pessoas fora. Aí você vai comprar água mineral. A água mineral que você poderia comprar direto, simplesmente fazer uma cotação simples, quanto é que você vende? Tanto, você, tanto, quem vender por menos leva, acabou. Né? Tranquilo, não tem problema nenhum. Ah, não, ninguém vai superfaturar aqui, não. Isso não existe. A pessoa que pensasse nisso
O que tivesse do lado de cada mesa, se alguém fizesse uma proposta, o cara desse voz de prisão para ele, acabou o problema. Aí começaria a ter educação a partir daí. Agora você vê uma estrutura dessa, se gastando ali milhões para pagar servidores para você fazer compra. Então, qualquer coisa que você vai comprar, está 10 vezes mais caro que se você, não tivesse, se você fizesse comprado de outra forma. Então já começa errado por aí. Então no Brasil aqui tudo é mais caro. Se torna mais caro por isso. E depois não é só isso. Aí depois não tem só isso. Depois nós temos os órgãos de fiscalização. Nós temos um Tribunal de Contas para fiscalizar o que o governo faz. Aí tem outra estrutura imensa. Né? Depois nós temos o lado da A própria controladoria do município, do estado, né? Do município. o município, no caso aqui, não tem controladoria, né? Ah, não, controladoria tem. Não tem Tribunal de tribunal. Contas, é. Não, É, mas eu digo mas que São você Paulo tem. Então, mas você tem uma secretaria para fazer compras e você tem uma outra secretaria para vigiar, para supervisionar, para fiscalizar. Fiscalização. E cada secretaria tem o seu controle interno. Também. Então você tem um fiscal interno, um fiscal externo e um outro fiscalização que é através do Tribunal de Contas. Domingos, e no final, a corrupção existe. Com tudo isso. Com tudo isso. Então, assim, a gente tem que ver, na verdade, rever tudo isso que acontece dentro do nosso país. Eu não sei em que momento, porque eu também sou muito franco, às vezes eu falo coisas que eu não deveria, mas eu acho assim, eu não vejo interesse dos órgãos superiores de fazer com que isso aconteça. Tão confortáveis. Parece que é viável para todo mundo. Então, mas na verdade é isso que eu ia perguntar de você. Você acha que seria uma alteração na educação ou a gente teria que pensar muito macro? Você tem que pensar tanto na educação quanto na questão do custo dos impostos que nós temos. Hoje a gente paga 40% de imposto, é só arrecadando e inchando mais a máquina. Então a gente percebe que se você pensar 40% de imposto num produto, o Estado que não produz nada e ainda te atrapalha porque ele cobra taxas e taxas e taxas, eu falo Estado de forma geral, não falo o Estado de Rondônia, o município. Sim. Mas Estado do Brasil. O Estado ele tem essa gana por arrecadar e ele é teu sócio sem entrar com R$1 dentro. E aí faz com que o empresário seja obrigado a dar um jeitinho de pagar menos impostos. E aí, quando ele faz isso, aí ele entra todo num ciclo também, porque ele também começa a demonstrar isso para as gerações que entram, que também, para dar certo, você tem que burlar algumas regras. O jeitinho brasileiro. Aí começa criando um jeitinho brasileiro para tudo, para liberar uma licença, para poder começar a operar ou para poder vender. Porque a gente tem visto muito aqui no estado de Rondônia um crescimento de pessoas que compram produtos de fora e vendem com CPF, mas agora a Cefim já está em cima, já está pegando aquelas pessoas que têm maquininhas. Então... É macro, é como você falou, é educação? Não, educação sim, a educação é o princípio de tudo. A educação tem que haver. Agora, por exemplo, no estágio que nós estamos hoje, aí teria que fazer uma reforma completamente geral. Primeiro, a reforma não é só tributária. Nós temos que ter uma reforma total na questão judiciária. Isso tem que ser mudado. As penalidades, a forma de como se penaliza as pessoas e como se penaliza, porque tem penalidade para você e para você do mesmo crime diferente. Sim. Então, são coisas que tem que ser revistas, mas tem que começar primeiro, acho que lá em cima, na questão das leis. As nossas leis, primeiro que tem lei demais e a punição de menos. Eu acho que as bandeiras são levantadas, por exemplo, eu defendo os animais, aí eu vou bater naquilo até conseguir uma pena para quem faz tráfico animal ou maus tratos animais. As penas dos maus tratos animais estão maior do que se fazer isso com uma pessoa. Chutar um cachorro e uma pessoa... Aí vem a questão da mulher, né? Aí começam a ter muitas ações contra a mulher, então levanta-se a bandeira da mulher e aí começa a aumentar as penas só em relação à mulher. Mas aí em relação à mulher, quando ela tem um relacionamento. Quando ela não tem um relacionamento, ela vai para... agressão. Cria, acho que muitas normativas paralelas que até as pessoas não entendem. Porque abre aí muita, vem a questão do trans ou muita interpretação e muita abertura para muita fuga de muita coisa. Para poder... infelizmente é isso que eu estou dizendo. Na verdade, o Brasil está perdido, e está perdido mesmo. Ele não se acha com facilidade, não. Vamos ter que ter gerações aí para mudar isso.
né? Pegar modelos, nós temos que copiar os modelos lá de fora, dos países que vem dando certo, mas eu bato na tecla ainda que a questão inicial nossa aqui é a questão na forma que é tratada a lei. Acho que a legislação nossa tem que ser mudada todinha e tem que acabar com aquele livro de tanto código penal, diminuir aquilo, reduzir. Não tem necessidade daquele inúmeros códigos penais que você é uma coisa de doido aquilo aí, e cada vez se cria mais, Então acho que tem que começar por aí. A questão que você está falando dos impostos, é claro que tem que ter o governo hoje, ele cria impostos. Por quê? Porque ele tá, cada dia que passa ele incha a máquina, ele cria ministério, não vou citar o nome, ministério A, ministério B, ministério C, umas coisas desnecessárias, que não tem sentido existir um ministério, uma estrutura de ministério, né, para atender ao quê? Atender a questões políticas, porque na época foram os acordos que se fizeram. Promessa de cargo. Mas eu acho que entrando nessa questão que você falou sobre educação é muito importante, porque a partir da hora que a população ela tiver educação, ela vai saber, ela vai entender o que a criação do ministério desse causa para o bolso, porque é lindo demais. Eu também não tinha muito conhecimento quando eu comecei a trabalhar no governo, que eu fui entender por que não se criava secretaria, se criava uma superintendência ligada a uma secretaria, por conta de toda a estrutura que aquilo vai ter. Aí ela vai ter que ter um orçamento, aí ela vai ter que ter um financeiro, aí ela vai ter que ter alguém que vai substituir, aí ela vai ter um orçamento para viagens, para custeio, e aí começa, aí o limite não tem. Não tem. O que eu achava, que eu, na época, eu tenho experiência de governo somente a época do Confúcio, porque foi a única que eu trabalhei. Certo. Então, uma das coisas que eu achava muito interessante era a contenção de despesas que aconteceu no começo do ano, com corte de despesas. Contingenciamento, né? O contingenciamento que havia no começo do ano, redução de todos os tipos de custos, entre 20% no mínimo. E é claro que isso, ao longo do tempo, ele ia sendo devolvido, né? Com muita pressão, né? Para resolver. Mas eu acho que, enquanto isso não acontecia, o Estado conseguia dar uma enxugada e percebia que às vezes não eram necessárias algumas despesas que tinham. Outra coisa que eu vi é que muitos gestores não dão conta de executar o orçamento ao longo do ano, e chega no final do ano, tem que devolver. Para não devolver, tem que gastar, e gasta com qualquer coisa. E eu acho que esse é o grande... Acho que equalizar isso que é a grande importância. Eu acho que você que trabalhou nessa área sabe muito, claro, bem mais do que eu, porque eu só vivenciei algumas partes ali. Sim. Inclusive eu trabalhei, né? Nessa época que você falou do Confúcio, eu era um adjunto da Secretaria de Planejamento. Eu era um cara que tinha uma das chaves para trancar justamente o orçamento, né? Para dar uma segurada. Eu que fazia essa parte de contingenciamento, analisava secretaria por secretaria, órgão por órgão, para ver o que realmente poderia... soltar o que não poderia. Mas é interessante assim, porque tem aí é aquela coisa assim, tem várias situações que tem que ser analisadas. Questão da execução do orçamento. Você é da Secretaria de Saúde, eu te liberei para você 2 bilhões de reais. Eu não vou deixar a Secretaria de Saúde não, porque a Secretaria de Saúde ela sempre gasta mais. Mas vamos colocar uma Secretaria de Esporte. Tinha um orçamento lá de 500 milhões. Aí nós estamos segurando aqui para não gastar, porque nós temos prioridade. Tem a saúde, nós temos a questão da segurança, tem a questão que eles viajam muito, né? Enfim. Mas aí tem uma análise depois de outro órgão que vai dizer assim, que o secretário foi ineficiente, a execução dele foi pífia, porque ele recebeu 500 mil e gastou 250 mil. Ele vai ser penalizado por isso, sabia? Por ele ter gasto 50% do orçamento. É que eu acho um absurdo isso aí, eu não sei, tá faltando cultura para todo mundo, não é só para o povão não, é para todo mundo, para as pessoas que estão lá em cima também. Sim. Cultura técnica de saber, até fazer uma avaliação. Porque isso é um absurdo. Tipo assim, a Secretaria de Saúde, tinha 2 bilhões, gastou 2 bilhões e 200, ó. Gastou 110% gastou 110% do orçamento. Esse executou bem. Trabalhou. Vai ganhar nota 10. Ano que vem tem mais orçamento. Vai ter mais, porque ele vai ter os 2 bi, mais a inflação, e mais esse, se ele gastou 210 ou 220, 2 bi e 100, já sabe que ano que vem tem que ser 2 bi e 100 mais a inflação. Daí a secretaria que
recebeu e não cumpriu, fica eu como não sei qual é incompetente. eu não sei qual é a mágica que está sendo feita ultimamente. Eu não sei qual é a mágica, porque eu fiquei assim. Eu perdi o chão quando deram um reajuste de 2022 para 2023 de 45% no orçamento. Falei, caramba, a China que crescia 7%, não está conseguindo. Como é que Rondônia vai crescer 45%? E quem é que ganha com isso? Quem é que está na zona de conforto, dando risada com isso aí? Com todo respeito, são os poderes. Porque eles ganham proporcional. Claro, você aumentou 45%, o orçamento é 45% para todo mundo. Ah, você está falando de folha. De repasse. Não, eu estou falando de repasse. eu estou falando de repasse financeiro. Repasse, é o direito. Os poderes, ele tem média hoje de 25% do orçamento do Estado. Antigamente era 18%, chegou a 20%, hoje está em 25%. Só os poderes levam isso. A Secretaria de Educação leva mais 25%, a Saúde teoricamente leva 12%, mas não leva, sempre dá mais ou menos 15%. Aí você tem os repasses dos municípios, que é outros 25%. Aí eu te pergunto, sobra o que para investimento? Nada. Você pega um orçamento aí hoje nós estamos aí, acho que na casa de 18 bi. Então é um orçamento aí talvez de 500 milhões, meio bilhão para administrar. Para investimento. Não, tô falando, o resto foi tudo para administrar. Não, é tudo para máquina, tudo folha de pagamento é a maior fatia de todos os órgãos. Né? Depois você tem o custeio da máquina, né? Você tem que pagar água, luz, telefone, segurança, veículo, combustível. O que sobra realmente, efetivamente para investimento? Sobra nada. Sobra nada. Isso é ano após ano. Então, assim, na época que eu passei 10 anos como secretário, 7 anos como 6 como adjunto e 4 como titular. Então, assim, a gente segurava ali com força ali, essa rédea, puxava ali para trás enquanto as pessoas estavam puxando para o outro lado. Agora parece que soltou a rédea de tal maneira que foi dado, eu vi que foi dado aumento considerável para muitas categorias, inclusive, principalmente para uma, né? Foi dado muito. Da polícia, você está falando? Não vou citar. Oficiais. Mas teve uma categoria que foi muito privilegiada aí e que isso assim, uma vez dado, é igual filho. Depois que nasceu, não adianta. É teu até acabou. É teu até morrer. Direito adquirido. Não tem aumento. Você não pode conceder um aumento e depois no outro mês ou no outro ano falar, não, esse aumento vai ter. Não existe isso. No aumento já tem um acordo, né? Que você vai distribuir esse aumento em. Não, eu digo assim, porque o aumento é lei. Uma vez foi dado, você não tem como revogar. Quando você dá um aumento para alguém, não tem lei que revoga um aumento. Se você criar um abono, uma gratificação, tudo bem. Você criou uma gratificação, você tira. Agora o aumento não deu, tá dado. Se o teu salário era 10, passou para 20, não tem jeito, nunca mais volta a ser 10. Ele vai ser 20, 21, 22, vai para frente. Então, assim, eu fiquei sem entender muito primeiro esse crescimento de 45%. Até hoje ficou aqui na garganta aqui. Porque não tem como dizer. Porque, veja bem, não é questão de você criar um orçamento de mais 45%. É você arrecadar mais 45% de financeiro. Né? Porque você estima a receita e fixa a despesa. Então a despesa ela é fixada com base na estimativa da receita. E você, meu amigo, se você arrecadou 14 bilhões esse ano, ano que vem você vai arrecadar 14 bilhões mais 5, 6, 7%, que é a média de crescimento, mais 45%. Então, assim, aí é uma preocupação que a gente vê, porque isso pode futuramente aí alguma coisa vai acontecer, alguém vai ficar sem receber, ou algum órgão vai ter que fechar as portas, alguma coisa vai acontecer, porque não tem, essa matemática ela não fecha. Tem quantos anos que não tem atraso de folha de pagamento de governo aqui? Faz muitos anos, eu acho que é da época do Halp, né? A última foi Jerônimo e Halp que tiveram os problemas com folha de pagamento, mas o problema do Estado não se resume em folha de pagamento. Quando eu falo aqui dos problemas, problema em todas as áreas. Porque é por isso que eu estou dizendo, não tem investimento. Pagamentos também dos terceirizados, né? De prestador de serviços. Tudo. Não é só folha de pagamento. A gente tem que pensar, o Estado, ele vive, ele foi criado para fazer investimento para a sociedade. Não foi criado para pagar folha de pagamento de servidor.
Aumento de servidor não agrada ninguém da sociedade. O que agrada para a sociedade são as benfeitorias. Né? Então são as coisas que são feitas de investimento. Eu pergunto, Porto Velho é a pior capital do Brasil em termos de saneamento básico. Quanto é que foi investido nos últimos 10 anos em saneamento básico aí? Alguém sabe? Acho que foi 0, né? 0. Eu já vi muito todo mundo falando sobre isso, né? Que nunca se Zero. investe. É sempre asfalto, é sempre... Não, pois é, mas por quê? Porque o saneamento básico ninguém investe. Porque ele fica debaixo da terra. Ninguém vê. Não tem placa para inaugurar. Não é Ninguém vai bater palma. não é Na verdade, não é a gente só vê campanha. agora, que nem aconteceu nessa chuva de domingo, né? De sexta-feira. Mas a chuva aqui foi torrencial, isso aí acontece no Brasil Não, sim, inteiro. mas Isso aí é- o pessoal é- se aproveitou disso também Não, sim. para divulgar e fazer essa coisa toda. Porque isso aí não tem jeito. Tocando nesse ponto, uma coisa que a gente pode até cortar futuramente. Na transição do governo do Confúcio para o Marcos Rocha, teve um superávit, foi entregue com uma sobra de orçamento Considerável. expressiva. Criou-se um tal de chopoeira, que para mim foi só uma pulverização absurda de recursos, que foi criado asfalto em todos os municípios. Teve município que teve 1 quilômetro de asfalto, que se torrou todo o superávit do governo. Qual que é a sua visão em relação a isso? Não, inclusive, veja bem, esse superávit que... Não é que não houve superávit, veja bem, o que tinha, a reserva que estava lá era uma reserva já prevista para o orçamento seguinte. Houve muita confusão, inclusive o próprio governador vinha declarando várias vezes que ele recebeu o Estado quebrado. 400 milhões a menos e tal, mas havia um problema de entendimento e o pessoal não tinha bem esse entendimento do que é financeiro e o que é orçamentário. Né? Explane. Então, o financeiro realmente estava lá no caixa. O orçamentário estava deficitário, mas o que precisa fazer para o ano seguinte? Se você tem o dinheiro e não tem orçamento, faz uma suplementação, encaminha para a Assembleia e cria-se o orçamento. Por quê? Porque já tem o dinheiro. Você só pode criar o orçamento com base no financeiro. Como eu disse no início, estima-se a receita. Eu sei quando eu tenho uma previsão de receber ano que vem 10 bilhões, então eu vou fixar minha despesa em 10 bilhões. E com esses 10 bilhões eu vou dividir para todas as secretarias proporcionalmente e o que manda a Constituição, no caso da Secretaria de Educação e Saúde. E o restante proporcional às suas necessidades. Né? Então, na verdade, o que houve foi porque, inclusive, eu cheguei a dar uma entrevista sobre isso, que é muito fácil você saber se teve déficit ou se teve superávit, se ele pegou o governo quebrado ou se não estava quebrado. É só pegar o setor de contabilidade, pegar o balanço do ano e ver. É só pegar o balanço e ver. Não tem mistério nenhum. Pela base. Então, assim, o balanço demonstra claramente o que aconteceu no final do ano lá, que no caso era 2019, né? 2019 para 2020. De 2018 para 2019, né? O problema era esse, foi a saída do Daniel para a entrada do Coronel Marco Rocha. Mas na verdade não houve nada disso, foi só um mau entendimento. E isso aí foi sanado depois aí com tranquilidade. Eu vi dessa forma, né? Criou-se muita confusão na época, porque as pessoas alimentavam o governador com informação que não era verdadeira. Aí eu disse, muito fácil, pega o setor de contabilidade nosso que está aqui e pede para mostrar o balanço de 2018. Dezembro de 2018, fechou como? Assim, acabou o problema. Foi isso que aconteceu. Entendi. Quero entrar no ponto que a gente estava conversando antes, sobre o senhor enxergar de uma forma que não faça diferença hoje quem assuma nenhuma das partes ou poderes, seja presidência, governo ou prefeitura. É uma questão assim meio polêmica essa fala, né? Senta o dedo. O que eu digo assim, a população ela tem que entender. Eu digo isso para a população. A população, para ela, na verdade, não vai fazer diferença quem está no governo. Se é o A, se é o B. Seja ele para presidente, para governador ou para o município. O presidente não governa. O presidente ele opina. Quem governa é o Congresso Nacional, é o Senado e hoje o STF. Então hoje quem governa o país é assim. Ele pode até opinar, ele até pode fingir que é o presidente, que ele está fazendo isso, fazendo aquilo. Agora, claro, influencia sim. Vamos só diferenciar assim. Diferencia na equipe.
das pessoas que ele traz para se cercar, que esse é o poder que ele tem, tanto o presidente como o governador como o prefeito. Ele tem o poder de escolher as pessoas, ou quase todas, né? Porque também o Congresso também indica, a Assembleia indica e a Câmara Municipal indica também. Mas assim, ele tem esse poder de escolher pessoas que estão ao redor dele. Então vai mudar nesse sentido, vai mudar o comportamento e as ações de cada um nessa coisa toda. Mas no geral, se o presidente, hoje, o atual, que diga-se de passagem, não é nem bom citar, porque no comparativo é berrante, né? Mas assim, de qualquer forma, ele também não tem esse poder todo. Aí você vai falar assim, mas na época do Bolsonaro não era melhor? Era, porque ele era um cara que tinha uma visão voltada para a família, ele tinha uma visão voltada para aquela questão cristã, né? Então ele tinha aquela visão conservadora, né? Então ele queria que a família fosse uma mulher, um homem e uma criança. Esse é o modelo de família cristã, né? Só para fazer esse diferencial do porquê que todo mundo preferia ele. Por quê? Porque ele era um cara direto, ele é um cara que ele fala a verdade, ele não precisava, tanto é que ele tinha 17 ministérios, hoje tem 40, né? Então se você trabalha com 17 ministérios, por que você precisa de 40? Então só esse diferencial existe. Mas o sistema, quando eu falo que não muda muita coisa, para o povo, a população, que é o que interessa, que o governo tem que trabalhar é para a população, esse não muda nada. Não muda nada, eles continuam trabalhando do mesmo jeito, pegando o trem, pegando duas condução, sofrendo a criminalidade que continua sofrendo, porque você não vê melhorar nada, independente de quem esteja no governo. O que foi que melhorou em termos de criminalidade no Rio de Janeiro nos últimos 20 anos? Rio de Janeiro é uma Não, piora, né? Então, não, vamos para São Paulo. Vamos para Minas Gerais. Eu estou falando de estado que realmente que tem uma representação. Rondônia mesmo, pelo amor de Deus, Rondônia hoje não está muito diferente de ninguém, não. Né? Então, assim, eu não consigo, eu estou falando, isso é uma opinião minha particular, eu não vejo diferença se vai ser A ou se vai ser B. Inclusive, esse negócio, eu nem assisto mais campanha política, porque para mim, eu já não consigo mais digerir aquilo, não. Até porque é um decoreba tão grande, todo dia falando a mesma besteira. Não, porque eu vou fazer isso, agora, se eu ganhar, você pode contar com o meu apoio, que você vai ter hospital, vai ter não sei o quê, vai ter nada. Olha o euro aí, ó, da época do Confúcio Moura. Era para ter saído no primeiro mandato dele, do Confúcio Moura. Até hoje esse euro não saiu. E não saiu por quê? Um euro que custava 120 milhões. Na época, 120 milhões. Foi travado pelo Tribunal de Contas, porque tinha suspeita de superfaturamento. Uhum. Aí passou-se 2, 3 anos e descobriu que não tinha superfaturamento. Aí enterraram lá um concreto no terreno lá, não levantaram o prédio, descobriram que não, mas quando eles descobriram que não tinha mais superfaturamento, aí já não é mais 120 milhões, já estava falando de 400 milhões para construir o hospital. Aí o Marco Rocha assumiu, disse que aí foram lá, fizeram o leilão em São Paulo, bateram o martelo, fizeram aquela festa toda, negócio todo, não saiu no primeiro mandato, não vai sair no segundo mandato. E esse hospital hoje acho que não constrói nem com um bi mais, apesar que inclusive não é o Estado que vai construir, já estava já para iniciativa privada? Foi feito um leilão de uma... Mas eu achava que eles iam construir e iam transferir para lá, para a administração. Não ia ser... Não, eles vão construir, eles iam ter, o direito deles de 30 anos, parece, né? Parece que era 30 anos, eu não sei, eu não acompanhei diretamente não, mas eu sei que o hospital não aconteceu, o pessoal continua indo para o João Paulo II, a população nossa, que era de 100 mil habitantes, quando foi criado o João Paulo II, que o João Paulo II, na verdade, ele pertencia a hidrelétrica. Hã? Era hidrelétrica, Samuel? Isso, era da hidrelétrica, daquele pessoal que morava naquela residência ali. Aí foi transferido para o Estado. Hoje nós estamos só aqui em Porto Velho com cerca de 520 mil habitantes, mais de 5 vezes a população, e o hospital é o mesmo. E aí eu pergunto para vocês assim, mudou o quê? Mudou, já passou 3 governadores. Já quantos prefeitos já passaram de lá para cá que iam fazer o hospital municipal? Cadê o hospital municipal? Não tem. Então assim... Teve um aporte da época da usina de quase 5 bi, né?
Não. Não. De quanto era para o município? A compensação? Não, a compensação, inclusive, foi na época do Ivo Cassol, que foi a época do boom aqui das usinas. Realmente teve um investimento bom para o estado de Rondônia, mas não teve nada de 5 bilhões. Não, mas não era para a prefeitura que teve a compensação? Não, para o estado e para a prefeitura. Ah, tá. Porque a usina está dentro de Porto Velho, né? Então é para o estado e para a prefeitura. Aí teve lá as compensações e na época foi muito bom. O Ivo Cassol ele foi presenteado nessa época, inclusive ele fez muito trabalho também. A gente tem que tirar o chapéu que na época do Ivo Cassol teve uma grande melhoria. Só que ninguém faz o que precisa, que é o hospital. O pessoal fica com esse negócio aí de fazer estrada, que também não faz, que é a RO, né? Que é BR federal, é DENIT. As RO aí, que é para o escoamento dos produtores nossos aqui, continua essa mesma dificuldade. E a máquina inchando e o salário aumentando, e a máquina inchando e o salário aumentando, e é isso aí. Se resumindo aí nessa questão que você colocou, por que eu acho que não muda? Porque não muda nada. Para mudar, tem que mudar desde o início, quando eu comecei a conversa aqui, a questão da educação. Se você não mudar o sistema de educação nosso, de saber que o que o sujeito esqueceu ali não te pertence, e que o sistema de tratar a criminalidade aqui tem que ser diferente, né? O criminoso, ele tem que ser tratado como criminoso. Ele não é o coitadinho da... E ele não pode ser o criminoso que é filho de alguém que tem um colarinho branco e o criminoso que mora lá na favela. O criminoso é criminoso, ele tem que ser igual, mas infelizmente não é. Não é. Você já viu alguém com dinheiro ficar preso? Não. Eu nunca vi. Mas... Né? Ele pode até ficar com a tornozeleira eletrônica, para não dizer que o cara não ficou com nada, mas preso ele não fica. Então, o sistema judiciário nosso é falho. Começa por aí. Você acha que, no caso, a terceirização seria uma forma de diminuir esse custo do Estado? Eu acho que... Eu só não acho como eu tenho certeza. Na verdade, não deveria ter hospital público, não deveria ter escola pública, não deveria ter nada disso. Eu acredito que tudo deve ser terceirizado. Tudo, porque aí muda. Muda primeiro que acaba com a corrupção. Você vai começar a gerir números, né? Não, você vai ter gestores de contratos. Exatamente. Em vez de você ter gestores de locais. Vou dizer que vai acabar a corrupção, que não a corrupção eles conseguem dar um jeitinho, né? Mas é tipo assim, mas diminui muito. Que o Bolsonaro fez com algumas estatais, né? Sei lá. Oi? É o que o Bolsonaro fez de privatizar muita coisa. Só Ele que num nível muito grande, estatais, né? outras coisas. Tá? Mas só que fazer ele está falando aqui da questão... entendi. Micro. Aqui mais... Privatizar tudo praticamente mesmo. Não tem necessidade do Estado estar bancando nada do jeito que banca, porque nem banca ruim. A partir do momento que você vai privatizar, você privatiza um hospital desse aí, rapaz, a gestão é outra. Mas você tocou em penitenciária, quem vai gerir uma penitenciária de forma privada? Já existe no Paraná. Você vai nos Estados Unidos... Mas quem paga? Não, então, eu pago por preso, é como se fosse um hotel. Só que hoje tem-se um custo. Se você pegar... mas o Estado continua pagando. Sim, tudo bem, mas paga uma vez só. Isso que ele colocou aqui é interessante, porque você paga uma vez só. Quando é público, você paga 10 vezes pela mesma coisa. Porque onde está a corrupção é aí. Entendeu? Você vai basicamente entregar o urso branco, por exemplo, para a iniciativa privada. E ele vai colocar lá meios de ganhar dinheiro com aquilo. Como é que ele ganha dinheiro com aquilo? Ele vai fechar uma parceria com uma indústria, que vai botar uma indústria lá do lado, vai fazer bloquete, vai vender aquilo ali. Fazer pão, vai botar preso para trabalhar. A mão de obra do preso, hoje existem programas, e na época que eu estava no governo, então tinha muito isso, utilização de mão de obra das pessoas que são apenadas, estão cumprindo o semiaberto. Você pagava um salário mínimo e colocava ele para fazer aquelas obras pequenas do Estado. Era uma manutenção num prédio público, era uma reeducando, né? Reeducando, né? E aquilo ali traz dignidade para o preso, traz uma profissão para o apenado, né? Para o reeducando, e ainda diminui o custo do Estado. Perfeito. Mas você imagina isso levado para uma questão industrial, porque o Estado não tem como botar uma indústria lá dentro. Mas uma iniciativa privada, ela consegue. Ela consegue ter meios daquele preso não sair com nenhum item lá da fábrica que possa facilitar uma fuga, por exemplo. Eu acredito que tudo, até escola. Porque aí você tem, acho que a terceirização ela é a grande diferencial. A gente tem isso com a questão da limpeza. Se você olhar,
todos os órgãos públicos que tem servidor trabalhando na limpeza, sempre vai ter um problema. Ou ele vai ficar doente, né? Normal das pessoas ficarem doentes, ou ele vai ter um afastamento por questões de idade, já vai se aposentar. E para repor essa mão de obra é muito difícil para o Estado. Fazendo um concurso público nem se faz hoje em dia mais, porque viu que a terceirização, pelo menos na limpeza, ela já tem feito a diferença. A gente também já, no passado, atravessou por problemas aqui, se você... Mas aí não volta para o mesmo problema, que a terceirização vai para o meio licitatório? Tudo bem, mas aí você tira... você vai aparelhar o Estado de fiscalização, em vez de aparelhar o Estado com a mão de obra final. Então, se você tem uma escola pública, por exemplo, e uma escola particular, a qualidade do ensino particular ele é melhor, não desmerecendo os profissionais que estão lá, mas sim a estrutura que é colocada para aqueles profissionais, entre você ter qualidade de sala de aula, qualidade de material didático, qualidade de tempo de dedicação. O professor ganha pouco, então ele tem que dar aula em várias escolas para poder ter uma renda mais ou menos, em contrapartida o Estado, né, não consegue entregar essa qualidade. Se a gente pensar no custo daquilo ali, o custo que tem toda aquela estrutura para o Estado, ela é absurda. E daria para pagar para a iniciativa privada fazer isso, só que você teria que se aparelhar de outra forma. E não é só isso, tá? Aí a gente volta de novo na questão da legislação. Vai ter que mudar a legislação. Como eu tinha falado, volta para a licitação do mesmo forma. A legislação, porque a legislação, por enquanto, ela não permite que você vai privatizar o presídio, por exemplo. Então, lá, por exemplo, não tem isso hoje, não está previsto na legislação. Então, primeiro, a questão da educação e a legislação nossa tem que ser mudada praticamente tudo. Porque para que as coisas possam acontecer e melhorar, a gente precisa mudar o nosso sistema judiciário, nós precisamos mudar, porque, olha, o que você estava falando aqui da escola pública. A escola pública, inclusive, eu acho que tem melhores professores do que na escola particular, porque eles fazem concurso para entrar. Na escola particular você não faz concurso, o máximo que você pode fazer é participar de uma bancada lá, e na banca examinadora, você dá uma aula lá para eles, que eu participei disso, sei como é que funciona. E vamos embora. Funciona dessa forma. Só que no colégio público ainda tem um problema hoje. E hoje o professor vai trabalhar com medo, porque o aluno bate nele. E se o aluno bater no professor, está tudo certo. Agora, faz o professor dar um tapa no aluno. Que não é aluno, para mim é um marginal. É um cara que bate no professor, ou qualquer coisa que aconteça dentro de uma sala de aula ali que não é normal, para mim é coisa de marginais. Mas ele bate no professor. A gente já viu vídeos aí com mulheres professoras apanhando do aluno e você não pode fazer nada. O segurança de braço cruzado não podia nem bater naquele sujeito. Sorte dele que não era eu o segurança, né? Porque isso ia dar um problema sério dentro da escola. Mas o que está faltando justamente é isso. Mas nesse ponto é porque está se tratando de menores de idade, tem todo. Então, não é nem pelo fato de ser só. Ele é menor de idade para não ser tocado, mas ele pode ser marginal. Sim. Então, é esse que é o problema. Então, aqui no Brasil, infelizmente, está tudo muito difícil. Porque a gente fala assim, vamos resolver, vamos fazer, mas não consegue destravar isso. Não consegue. A gente tem que mudar. Primeiro o que eu estou falando, para a educação funcionar, nós temos que mudar a questão do judiciário. A legislação toda. Mas como é que vai fazer essa mudança toda se é escrachado, que é como se fosse uma máfia, por exemplo, do petróleo? Por que o petróleo ainda se utiliza? Porque o poder está na mão dessas pessoas. Mudando toda essa legislação, vai tirar o poder de muita gente. Então, provavelmente, da forma que está sendo escrachada, eu não enxergo uma solução. Por isso que eu dei o prazo de 100 anos. Nem de 100 anos. Eu dei um prazo de 100 anos. Não, 100 anos para poder começar a mudar. Porque as pessoas... A gente não vai estar mais aqui 100 anos, eu acho, né? Então, mas as pessoas que estão nascendo hoje, né, que vão começar, aí os que estão agora, que na faixa de 20, 30 anos, igual vocês estão aí, 40 anos, ainda estão aí na batalha, ainda estão com a consciência que as coisas estão erradas, então a gente vai começando a dar algumas braçadas para ver se consegue lá na frente mudar o sistema. Tem quantos anos de serviço público? Oi? Tem quantos anos de serviço público? Serviço público? Quantos anos você exerceu de serviço público? Eu? 41 anos. Teve alguma melhora nesse quesito? Não, piorou. É o que eu estava dizendo. Na época, quando eu entrei no governo, na época aqui em 83,
não sei se porque o seu regime era militar, né? E eu não sei se a legislação na época era bem mais rigorosa do que hoje, porque não sei se você sabe, cabo e soldado naquela época eles não podiam nem votar. Era visto como quase que assim, uma pessoa assim, entrava no hall dos analfabetos. Então, para você ter uma ideia, nessa época era assim. Depois, com a nova Constituição de 88, foi que mudou. Cabos e soldados. Para você ter uma ideia, a gente não votava, não tinha direito a voto. Não podia votar em ninguém. Né? Então, para você ter uma ideia como é que era o regime, era muito diferente. Então, eu acho que naquela época, tirando essa parte aí, discriminatória, existia uma educação mais rígida, muito mais rígida. Nunca na minha vida eu vi um aluno, um colega meu, de desrespeitar um professor. De xingar ou de sair batendo porta, alguma coisa desse negócio. Porque existia, eu acho que naquela época a educação era muito melhor. Era uma educação, talvez com um pouco de medo, mas de respeito. Né? Então a gente respeitava pai, respeitava a mãe, respeitava o professor, respeitava os mais velhos. Nenhum mais velho era desrespeitado na rua. A gente tratava bem, tratava como senhor. Então eu acho que bagunçou, na verdade, bagunçou. Muito. Muito, bagunçou muito naquela época. Então, o que mudou de lá para cá? De lá para cá piorou muito. Então, por exemplo, tu trabalhava no governo, você procurava fazer as coisas certas para você não ser penalizado. Porque naquela época, se você fosse penalizado, você era penalizado mesmo. Você poderia ser, se fosse por desvio de alguma coisa, você seria preso mesmo e você ia ser exonerado de um cargo que você já era de carreira. Então, as coisas realmente aconteciam. Tinha medo de perder, né? Tinha medo. Então, é isso que eu estou dizendo. A pessoa tinha respeito, era respeito. Então, você tinha um militar na rua, você tinha respeito. Você via um policial na rua, você se sentia seguro. Entendeu? Você passava na rua, só de ter a presença de um policial ali passando, você se sentia seguro. Hoje é o contrário, né? Mas isso é uma implantação já, talvez, como a gente não quer se referir a mandatos, mas essa tal de cultura woke, né? Se fala, né? Dessa desconstrução de família. dessa desconstrução de vocês, esse marxismo, né, naquele do livro do Caos, de separação de pessoas, etc e tal, destruir família. E hoje não se pode mais fazer nada com a criança, mas ela pode fazer tudo. Hoje a criança ela pode chegar e te xingar e tudo quanto é nome dentro de casa. Se você falar que vai fazer alguma coisa, ela ameaça ligar para a polícia. Então, como que essa criança dessa geração agora vai chegar nesse pensamento que você... Não tem como. Como é que você vai educar essa criança se você não pode impor nada para ela? Você não pode impor, eu acredito, né? Dependendo da visão de quem está lá em cima. De alguma forma, essa pessoa... Eu acho que... Eu discordo um pouquinho do que você falou, que não muda nada a mudança de governo, porque eu acho que o governo ele dita o caminho. Ele vai ditar o caminho. Claro que ele não vai ser uma mudança radical. Depende Totalmente. Depende do Congresso dizer, pode ir por aí Congresso, que eu deixo. Senado, esse que é o ponto. Mas hoje tem o STF também, que tá mandando mais do que qualquer um. Manda mais que todos eles. O STF é superior a tudo, né? Pronto. O STF hoje é o presidente. É a lei máxima, né? Então, até o que não existe, ele determina da E aí foi forma. difícil, porque eles estão, na verdade, interferindo no poder, né? Não são 3 poderes, né? Eles são independentes, né? Autônomos, independentes, né? Mas não está sendo. Não está sendo, porque tem um só, e hoje que é o que manda nos outros 2. E o Congresso, ele diz uma lei, o STF diz que aquela lei não serve. Ele define como o presidente baixa um decreto, o STF revoga o decreto do cara. E aí? Será que o presidente tem competência para ir lá e dizer também que o STF acabou de aprovar também não vale nada? Então tá virando uma desordem, né? Mas quando eles tentam fazer isso, ele se movimenta e vai lá no Congresso e vota as coisas do jeito que ele quer. Que nem isso das decisões monocráticas também. É isso. Limitar as decisões monocráticas. E tem que acabar com essa questão da decisão monocrática, né? Deveria, né? Não sei se acabou, já porque não acabar, né? Não foi votado, né? Nem vai acabar. Eles conseguem se articular e negociar para que isso não seja votado. E aí acontece o que está acontecendo aí. Tá tudo fora do eixo. Tudo fora do eixo, tudo fora de rumo, e ninguém acredita mais em nada, a verdade é essa. A verdade é que ninguém acredita mais em ninguém. Quando eu falo que não vai mudar nada, dependendo do gestor que está lá, é porque ninguém acredita mais em nada. E não tem como acreditar mesmo. Né? Porque tudo que você vê é em verdades. São tudo em verdades que falam.
nem a pessoa que é candidato está falando, ele não acredita naquilo que ele está falando. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque ele está falando ali, porque é uma coisa assim, que ele foi instruído para falar aquilo ali, para poder induzir o povo a votar nele, que o povo ainda... Porque se não fosse obrigado a votar, acho que ninguém ia. Você vê a abstenção em São Paulo foi mais do que na pandemia, foi 33%. Na pandemia foi 27%. A daqui foi grande também, né? Foi 100 e poucos mil. 33%. Né? Eu digo assim, porque lá é bilhões de votos, né? Então você calcula... O Boulos vai dizer que perdeu por causa da abstenção. E eu ainda acho que o próximo passo deles, em vez de tentar trazer a população para o voto, eles vão aumentar essa multa que tem, porque o voto obrigatório já impede você de fazer um monte de coisa, né? Participar de concursos públicos, né? De indicações. E aí faz com que daqui a pouco eles vão também aumentar essa multa, que a multa é 2 e pouco, 3 e pouco. Micharia, até R$3 parece. O cara não vai votar. Ele vai lá e paga a multa. Justifica e fica por isso mesmo. Oi? Justifica e fica por isso mesmo. Mas eu acho que o voto ele jamais deveria ser obrigatório. Porque o cara vota em qualquer um. Não é ele já vai votar com raiva. A pessoa vai votar com raiva. Vai votar com raiva. Porque ele tá na casa dele em pleno domingo, aí ele quer fazer um churrasco, ele tem que ir lá votar. Aí vai votar depois a mulher, vai votar os filhos, vai votar todo mundo vai ter que sair para votar. Por que é obrigado a votar? Por quê? Tem que ter um motivo. Por que é obrigado a votar? Até porque se expressa como exercer um direito seu, né? Então, não era para ser uma obrigação. Exatamente. Não era para ser obrigatório. Que democracia é essa? O cara é obrigado a votar. O cara sai puto de casa, vê um número aí, e é esse. Aí vai lá e vota em branco, vai lá não vota, vai lá e vota em qualquer um, não tem critérios. Vota por votar, vota. E também se não for obrigado a votar, só vai os familiares dos candidatos. Ou aqueles que vão ser beneficiados em algum cargo também, vão votar também. Então, assim, tem que recomeçar. Então, de certa forma, a gente está amarrado em todos os poderes. Todos os pontos estão amarrados. As pontas, né? Todas as pontas estão amarradas. Você não consegue... Independente de criação de conchavos e afins, prefeitura está amarrada à Câmara, governo, etc. Presidência é Senado e... Então, sua visão, independentemente se fosse hoje Lula ou Bolsonaro, estaria tudo a mesma coisa. Eu acho que o Bolsonaro foi uma das pessoas mais bem intencionadas que teve aí até agora. A intenção dele é muito boa. Sempre foi muito bem intencionado. Agora, mas sozinho não conseguiria mudança. Não, ele não tem como. Ele não teve apoio nem da farda dele. Nem da entidade dele, que era capitão do exército, nem o exército ele teve apoio. E um chefe de poder, se ele não tiver as Forças Armadas do lado dele, ele está sozinho. Ele não tem nada. Ele não consegue acabar nem com uma bagunça, por exemplo, porque, por exemplo, a PM não pode fazer greve, mas se alguém se rebelar de algum estado, quem tem que intervir é as Forças Armadas. Se ele não tem nem as Forças Armadas do lado dele, daqui a pouco isso ia virar uma baderna. E a tendência é essa. Então você precisa... O Bolsonaro é um candidato bom? É bem intencionado? Mas ele tem apoio de todo mundo? Não tem. Então ele primeiro tem que conquistar o apoio de todo mundo. Ele tem que falar, você, meu comandante, você. A gente vai agora, vamos começar agora a educação na escola. Eu quero fazer isso aqui, ó. E se precisar, nós vamos colocar professores militares dentro da escola, que é para disciplinar. Se precisar. E se precisar também, nós colocamos ali um jipe do exército na frente, com 3 soldados ali para evitar o vandalismo e os marginais entram. Aí o que os comandantes, eu vou falar pela experiência, que eu fiz a Escola Superior de Guerra, eu fiz esses questionamentos. Eu falo, não, aí o general lá vai dizer assim, não, mas o exército, os nossos soldados, eles não são policiais. Tá, tudo bem, ele não é policial, ninguém está dizendo que ele vai agir como polícia. Aquilo é uma área militar. Ele vai dar a segurança necessária ao professor que está dentro da sala de aula. E como soldado ele pode fazer isso sem problema nenhum. Então, deixa eu entrar num ponto que talvez seja um pouco polêmico, mas vamos falar de Até agora tudo que nós falamos aqui foi polêmico. Vamos falar de um cenário atual. A gente acabou de sair de uma eleição para a prefeitura e o nosso atual prefeito não tinha essa aliança com o governo, nem com, acho que nem 10% da Assembleia. Esse cara vai conseguir exercer alguma coisa de impacto? Vai, velho. Já recebeu os parabéns do governador, já recebeu o parabéns de todo mundo. Mas isso é cerimônia... Não, política é isso. Você tem que entender que política a política funciona da seguinte forma.
Eu torço para quem... Nós somos candidatos a prefeito, nós dois. Aqui acabou a amizade. Quando acabou a campanha, a amizade volta. Boxe. E aí amanhã a pessoa que perdeu está no cargo de secretário. O nosso atual prefeito Léo, que ganhou agora, que eu conheço muito bem, trabalhei junto com ele, ele perdeu para o Marco Rocha para governador, ele foi ser diretor do Detran. Apoiou no... O vice-presidente da República estava dizendo que o Lula queria voltar à cena do crime. Ele está lá, ele é vice-presidente da República. Então, assim, não adianta. Quem acha essas coisas é o povo que não entende. Eles acham que os pessoal vão realmente cortar relações, aquela coisa. Então, nada, estou dando risada, eu tomo no uísque ali. É basicamente, como se fala brincando, você torce para quem? Para quem ganhar. Mas geralmente é... Então, o governador estava apoiando alguém, mas não ganhou, paciência. Não, eu tô fechado com o outro. Lógico, perdeu, acabou. Até porque eles tinham esse tato, né? Tipo, conviveram durante um tempo em função do Léo estar como diretor do Detran, fez um trabalho à frente do Detran, não sei se esse trabalho foi suficiente para que ele conseguisse os votos, mas o Léo conseguiu sair de como o Azarão, eu acredito que sim. Ele estava coadjuvante mesmo, ele era um coadjuvante ali. O Léo não pode ter sido como uma imagem tipo do Bolsonaro, que o Bolsonaro ele ganhou para se livrar do PT. O Léo não pode ter sido uma coisa para se livrar da máquina do governo Rocha? Eu não acredito nisso não, porque eu acho que tanto a Mariana como o Léo, eles são duas pessoas, eu conheço todos os dois, são duas pessoas do bem. Não tem essa coisa esse conchavo que fala do Wildo com o Marco Rocha, que nem tinha, na minha época nem tinha, quando eu fui chefe da Casa Civil, o Wildo nem falava com o governador. Ué. Eu acho que isso vai construindo ao Então, longo do assim, tempo. lógico, isso é uma coisa assim, isso é uma coisa que é natural da política, isso é natural da política. Mas não existe essa coisa de ninguém quer se livrar de ninguém. A questão ali foi tipo assim, o Léo, pode ser que ele tenha mais carisma, pode ser que ele tenha se saído melhor nas falas dele, né? E a Mariana talvez já no segundo turno já não estava com a mesma desenvoltura para poder. Então isso tudo pesa, né? Pesa na opinião pública. Eu percebi ela em alguns momentos cansada. Tava o quê? Cansada. Ah, sim, tava. Percebi assim, ela no último debate, e ela não participou de todos, mas no último debate eu vi que ela tava assim, cansada já daquilo. Assim, Mas cansa mesmo, viu? Porque, tipo assim, aquilo cansa até. Eu nem assistia, porque aquilo ali é chato. Porque não é um debate que você está olhando e você está vendo que realmente ali as pessoas estão trocando ideias daquilo que vão fazer. Não. Tentando atingir o outro. Estão se gladiando ali os dois, achando coisa do passado de um, achando coisa do passado de outro. Uma coisa chata, as pessoas travadas. Os dois estavam travados ali, porque eles podiam ter usado o espaço descontraído, igual em outras situações, e foi dada essa oportunidade. E eu vi que estavam os dois tensos ali, travados, o Léo menos. E grande parte das soluções, como o senhor disse, são intangíveis. Como já dizia o Confúcio em uma dos debates, né, que o cara ia resolver tudo, orçamento, obstáculo, é o David Copperfield de Rondônia, ele vai tirar, no passe de mágica, ele vai resolver todos os problemas. Então são muitas promessas que ninguém mais... Porque o povo também, assim, não é, ninguém mais é bobo, não existe mais bobo hoje. Né? Desinformado. O cara é bobo se ele quiser. Né? Então, muitas das vezes as pessoas se deixam levar por aquilo aí, porque, assim, como eu falei, a pessoa é obrigada a votar, tem que fazer uma opção. Então, é isso. Agora, o que foi uma surpresa o Léo realmente foi uma surpresa, que ele veio realmente com um percentual bem baixo. Uma desvantagem. E a Mariane quase que leva no primeiro turno. Né? E a Mariane agora vai ter que digerir mais essa, né? Porque já perdeu o Senado e quase ganha também. E agora perde a prefeitura. Quase ganha também. E quase ganha também. Mas você acha que isso pode ser porque justamente isso ele estava mais relaxado? Quem? O Léo, eu acredito assim que ele entrou, claro, todo mundo que entra com uma competição entra para ganhar. Às vezes você tem chances, às vezes não. Mas você entra para ganhar. Eu não sei, existe todos os candidatos... Existe o termo do perder para ganhar também, né? Então, mas assim, de alguma forma ele chegando ao segundo turno ele já demonstrou força. Então, isso que eu ia falar agora. Ele, talvez no primeiro turno, ele não tenha entrado para ganhar. Ele entrou para participar do pleito. Né? Porque ele é uma pessoa conhecida, ele já foi deputado estadual, já foi deputado federal, e vamos ver o que acontece, porque mesmo que ele perdesse, dependendo da expressão dos votos, ele iria partir para apoiar alguém,
E aí, lógico, também ele vai ter depois seus benefícios, uma secretaria, essa coisa toda. Mas no segundo turno, ele entrou para ganhar. Ele entrou para ganhar. No segundo turno, olha, isso aconteceu com o Marco Rocha. O Marco Rocha era o azarão na época lá da eleição. Quem estava disputando era o Expedito junto com o Maurão. Expedito, né? Era o Expedito Júnior e o Maurão. O Maurão estava na frente dele. Aí, de repente, na eleição, ele conseguiu passar o Maurão. E aí, com um percentual ainda bem abaixo do Expedito. E no segundo turno, ele entrou para ganhar. Engraçado. Eu conheço o Marcos Rocha porque na época da transição do Roberto Sobrinho para o Mauro, a gente trabalhou juntos na transição, fazendo a transição da Indu. Ele foi secretário mas ele, a princípio ele assumiu a gestão acho que, eu não sei como é que é o nome do cargo, mas na transição ele estava no grupo da Indu e eu estava junto com um grupo lá de pessoas que estavam fazendo a transição. E aí eu conheci ele lá, vi o jeito dele, aquele jeito que ele é mesmo, né, correto, ali já tinha sido diretor da escola do Tiradentes, e aí ele assume a secretaria. Depois disso ele assume a secretaria do Confúcio e depois eu trabalhava na Fundação Rondônia e aí eu saí da fundação um dia antes da eleição, na sexta-feira, e fui sacar um dinheiro do Banco do Brasil. E aí ele estava lá, dois assessores entregando panfleto, santinho, né? E aí eu olhei para ele e falei assim, não sabia nem que ele era candidato, né? Legal, fazendo aqui campanha, entregando panfleto, mas eu não sabia que ele era candidato. E aí, do nada, vai para o segundo turno. Aí mostrou a força do nosso presidente, claro, né? Que acaba que foi levado em função disso. Surfou. E aí, claro, depois disso, aí ele já construiu hoje quem ele é como político, né? Não, mas você vê, ele foi eleito a maior votação que um governador já teve aqui. Ele deu de lavada no Expedito. Foi 70 e tantos por cento contra... O outro não chegou nem a 30%. Né? Foi um negócio assim, avassalador, né? É isso. Mas assim, na sua visão, toda a sua experiência lá, que você tinha na Secretaria, Planejamento, é possível só o planejamento resolver? Ou ele tem que ter, como você falou, o planejamento financeiro, ele vem em cima do que você tem de arrecadação. Uhum. Então, no caso hoje da prefeitura, o nosso novo prefeito, ele vai ter que ter ele pega já um orçamento do ano anterior, né? Ele vai ter que executar o orçamento, ele vai ter que se preparar para no outro ano, né? Uhum. Mas ele teria que, o que você vê para trazer uma diferença para o nosso município, ele teria que ser um pouco mais, trazer mais austeridade, dar uma secada, que nem era esse modelo que vocês usavam no Confúcio, de dar uma segurada nos custos. A questão não é só dar uma segurada, a questão você tem que primeiro ver o que ele falou no discurso dele de campanha para ver quais são as prioridades dele. Porque o que a gente fazia com o Confúcio? A gente fazia contingenciamento para ter o recurso para as prioridades. Né? Porque, por exemplo, o governo que está saindo agora, do Wildon Chaves, já fizeram lá o PPA, já fizeram a LDO, a LOA, já foi publicado. Tudo aprovado. Já está tudo aprovado, beleza. Ah, ele vai ter que executar exatamente o que está aqui? Não, ele pode fazer algumas alterações. Né? Ele pode, a lei, você conhece lei, você é operador do direito. Então a lei está aí para ser mudada, dá para fazer remanejamento. Não, ele focou dinheiro demais aqui para asfalto aqui nos bairros. Mas eu quero fazer saneamento básico. Então nós vamos agora contingenciar o dinheiro do asfalto, vamos jogar tudo para a Secretaria de Obras aqui para fazer saneamento básico. Tá? Então funciona assim, o prefeito ele está entrando agora, o orçamento é do outro, beleza, mas ele tem a maneira dele de fazer seus remanejamentos. Você acha que ele consegue ver isso na transição ou só na hora que pegar a chave mesmo do cofre? Não, na transição já. O pessoal dele, os técnicos dele já vai acompanhar tudo isso, porque ele vai colocar gente para cada secretaria. Certo. E cada pessoa vai dar uma estudada naquela secretaria, ver como é que está a execução, o que está sendo executado, o que foi planejado para o ano de 2025, né? E aí já vai depois, quando conseguir fazer tudo isso aí, vai sentar com o futuro prefeito e aí falar para ele, secretaria tal, tá assim, 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 assado, precisa disso.
Aí o prefeito... Justamente pensando naquilo que você falou, do que é a prioridade dele de campanha. Exatamente. Do que ele falou. Exatamente, tem que ver, porque senão fica as palavras soltas a vida inteira, né? Só as falácias, né? Só as promessas e as coisas não acontecem. Aí vai dizer que não acontece porque, porque a máquina está inchada, está pagando muito folha de pagamento. Está, tudo bem, mas e o restante da máquina? Não tem como enxugar? Tem. Todo lugar tem como enxugar, começando pelos carros comissionados. Tem carro comissionado no estado aí que já está chegando a quase 10 mil já. De cargos? Porque na época do Confúcio estava 6 mil, eu não vi diminuir, eu só vi aumentar. Eu acredito que deve ter quase 10. Mas até nisso o Confúcio fazia também congestionamento, né? Não, cortamos muito, nós cortamos mais de 1.500 na época. Teve até diminuição de valor do CDS. Mas ele corta o número de CDS. Eu lembro disso, que ele chegava na secretaria e falava assim, olha, você tem que cortar tanto os CDS tanto os CDS tais, ia cortando os CDS, e aí, claro, havia remanejamento dentro da secretaria. Tem muita coisa, tem muita maneira de se cortar o orçamento. Renegociar também os contratos. Não, você né? consegue também Isso, renegociar também dá para contratos. renegociar contrato, mas dá para enxugar também muita coisa. Por exemplo, o pessoal não vai gostar muito, mas secretário adjunto, para quê? Por que não tira o secretário adjunto? Ele nem responde, né? Não tem necessidade de secretário adjunto numa pasta. Hoje, principalmente. Não tem. Eu fui secretário adjunto durante 6 anos. Eu era o cara que fazia a execução. Mas podia ser o técnico. O GO, não, eu podia ser somente o coordenador. Não precisa ser a palavra de secretário. Ou um diretor. Um gerente. Ou um diretor. Você vai ganhar menos. Mas você não tem gabinete, você não tem... Não precisa nada daquela estrutura toda. Né? Não precisa. Se o prefeito estiver me ouvindo, ele pode cortar o secretário adjunto dele, todos que tiver. Já vai enxugar a máquina. E ele tem que fazer isso logo. Ele pode fazer isso logo, de imediato, para não ter nem que nomear. Mas aí tem que ver o tamanho dos compromissos. Porque já deve estar tudo já loteado. Infelizmente. Ou não, né? De fato. E é isso. Eu acho que a gente tem mais é que torcer para que realmente as coisas possam acontecer da melhor forma possível. Torcer que realmente o sistema judiciário nosso possa mudar um dia e que bandido fique preso e que não tenha regalias e que não tenha saidinha de Natal, Dia dos Pais. Isso tudo é uma palhaçada. Eu vejo isso como uma palhaçada. Isso é verdade. Né? Isso é uma palhaçada, que isso não existe. O cara está cumprindo pena, ele tem que cumprir pena, cara. O cara matou os pais, sai do Dia dos Pais. Não sai do Dia dos Pais. Não, um negócio absurdo, porque tem crimes e crimes, né? Tem crimes e crimes. De repente tem crimes como o cara, por exemplo, furtou ali uma picanha ali, que o Lula ia dar e não deu, ele foi lá e pegou no supermercado. O cara foi preso. E esse vai ser preso, vai apanhar, vai ficar muito tempo preso. Esse tem direito de saída? Tem. Ele não traz ameaça para a sociedade. Mas um criminoso que mata 1, 2, 3, 4, entra na cadeia, sai da cadeia, mata outro, volta para a cadeia, sai da cadeia, pô, isso aí é brincadeira. Isso aí é uma coisa que... E numa visão não tão trágica e tão desanimadora que a gente tem de futuro, uma mensagem para um jovem hoje que queira talvez ingressar na carreira pública, ou para o jovem hoje ser bem sucedido na vida, ele precisa do quê? Ele precisa estudar. Porque o jovem, na verdade, é o seguinte, e tem muitos que fazem isso, mas a maioria, eles preferem mais as baladas, né? Eles preferem a saidinha. Não, a gente consegue, depois a gente estuda final de semana, aí não passa. Hoje, se você quiser passar num concurso público, porque hoje a disputa é muito maior. Então tem gente se preparando para concurso aí, 3, 4 anos, aí o cara faz concurso para tudo, quando ele passa em 5, 6 concursos e escolhe qual ele quer. Vem de fora. Então, o conselho que eu dou para o jovem de hoje é focar nos estudos. Porque, veja bem, o jovem de 17, 18 anos que vai ingressar numa faculdade, ou que está saindo com 22, 23 anos, cara, ele vai ter 50 anos para viver ainda. Mas você acredita que não compensa ele entrar na vida pública ou ele tentar essa área do empreendedorismo? Não, mas aí depende. Essa é uma pergunta até difícil de responder, porque isso aí depende da vocação de cada um. A pessoa, de repente, tem uma vocação, ele aqui, por exemplo, é operador de direito. O meu sonho é ser juiz, ou promotor, ou procurador do Estado. Não, o meu sonho é ter meu escritório e advogar. Então, isso é uma coisa de cada um, né? A gente não pode falar que o concurso... Eu acho que, inclusive, na verdade, essa questão do serviço público vai ter que um dia também a gente parar com essa segurança.
de achar que o cara entrou, passou no concurso, está garantido pro resto da vida. Existe uma explanação que fala que o sistema educacional que a gente tem foi criado na era industrial para obrigar a pessoa a ficar ali na escola, aprender regras e tudo mais para ser funcionário de indústria. É por isso que todos eram sempre empurrados ao serviço público, que era uma certa garantia, era uma segurança, etc. e tal. Então, não se tem em escolas a parte de ensinamento sobre dinheiro, investimento, educação financeira e afins. Os cursos técnicos que existia na minha época tinha. A pessoa já saía com uma certa formação, já saía empregado. Eu acho que é por isso que tá a zorra que tá hoje o serviço público, que se dizem, tipo, muitos concurseiros que às vezes se passam num concurso, mas não conseguem, de fato, entregar o que se é esperado na área que ele conseguiu. É porque muitas vezes não é vocação, de repente foi forçado até pelos próprios pais, de induzir eles, os pais, por exemplo, vamos supor que foram servidores, ou promotores, juízes, qualquer coisa nesse sentido, ele bota o filho naquele foco. Aí o filho não se identifica com aquilo. Nem todo mundo vai ser médico, nem todo mundo vai ser delegado, nem todo mundo vai ser juiz. E o cara que já passou para o cargo de procurador, o promotor, ele não vai querer abandonar aquilo depois, né? A segurança... Não, depende, é muito relativo isso aí. Eu conheço muita gente aí que diz que não quer ser servidor público, mas de jeito nenhum. Se você não tivesse sido servidor público, você acha que teria ido para que área? Quem, eu? É. Qualquer coisa. Eu acho que eu ia ter uma... Eu sempre tive vocação para compra e venda, ia ter alguma empresa, alguma coisa nesse sentido, com certeza. Isso não teria problema nenhum para mim. Você se sente realizado na área profissional, com certeza, por todos os elogios que já ouvi em todos os cantos, todas as matérias que já li, que você é um cara extremamente técnico, sempre conseguiu chegar nos cargos que chegou por teu conhecimento, nunca foi apadrinhado por ninguém, que é coisas que hoje não se vê mais, né? A pessoa ser nomeada como um secretário por merecimento, sem ter algum conchavo, alguma apadrinhagem. Mas você acha que teria alguma coisa a mais que você queria ter feito na carreira, seja pública ou minha mãe não deixou eu ser piloto. Dá tempo ainda. Não, agora tá meio velho para ser piloto, mas meu sonho mesmo era ser piloto. Ela queria que eu fosse médico. Inclusive eu fiz vestibular no Rio de Janeiro para medicina, não passei, a faculdade me chamou para fazer, na época, acho que era economia ou administração, que eu tinha passado. Aí também não fui, porque ficava num bairro que era perigoso, e a mãe também não deixou ir fazer porque era perigoso. Entendeu? Mas também não tinha vontade mesmo de fazer economia. Mas a minha vontade mesmo era ser piloto. Ela é perigoso demais, os aviões estão caindo direto. E aí, eu acabei... a única coisa assim que eu deixei mesmo passar foi isso. Mas assim, na verdade, a gente tem que... tudo aquilo que a gente vai fazer, eu acho que a gente tem que se propor, se vai fazer bem feito. E tentar ser o melhor. Eu vou dar um exemplo, falando por mim. Eu, quando tinha 16 anos, fui vender livro. Eu queria trabalhar. Meu negócio, eu sempre quis trabalhar para poder ter meu dinheiro. E eu entrei numa editora, ficava uns 15 quilômetros lá de casa, pegava um ônibus e tal, fui para lá, me apresentei. E aí eu fui trabalhar vendendo livro de porta em porta. Era uma Kombi, a empresa tinha 3 ou 4 Kombi, e cada Kombi tinha uma equipe com um chefe da equipe. E a gente ia lá para Penha, Bom Sucesso, lá os bairros lá do Rio de Janeiro. E aquilo era ralado, eu botava um blazer do meu pai, todo nos trinques. E cara, eu trabalhei 4 meses. Eu entrei em outubro, novembro, dezembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, Natal, né? Aí tinha um prêmio, primeiro colocado, aí tinha um circulador de ar pro chefe e um pro vendedor, né? E eu com 4 meses fui eleito o melhor vendedor da empresa. E nunca tinha vendido nada na minha vida. E fui vender livro. Então assim, eu estou dando um exemplo, você falou do jovem, eu acho assim, o jovem hoje, ele tem que focar, ele tem que se identificar com alguma coisa. Ele não tem que essa coisa, eu vou estudar para ser servidor público. Não, primeiro, eu quero ser servidor público? Não, o cara pode ser médico, né? Ele pode ser engenheiro, não precisa ser servidor público. Que é a vocação. Vai ser advogado, né? Vai ficar na porta da cadeia ali, tirando aqueles pessoal gente boa. Tem um leque de opções hoje mais na área tecnológica, principalmente, né? O cara pode ser o que ele quiser, ele pode ser o que ele quiser, desde que ele queira. É o conselho que eu dou pro jovem nesse momento. Você pode ser o que você quiser, de bandido a astronauta. Agora você vai ter que escolher o que você quer ser.
E não adianta o pai induzir, não adianta o colega, não adianta o professor, não. Ele tem que se decidir o que ele quer ser. Mas aí ele tem que se dedicar àquilo ali. Ele tem que lembrar o que eu estava falando, que ele tem 50 anos pela frente ainda, quando ele sai da faculdade, depois que ele terminou a faculdade, que ele pode perder, de 23 anos, ele pode estudar mais 2 ou 3, focar só para estudar. Só para isso. E tem de noite, a noite toda para estudar. Ah, não, porque eu trabalho. Mas tu tem a noite toda para estudar, pode dormir 4 horas, 5 horas, tá bom. Rapaz, a pessoa jovem dormiu 4, 5 horas, tá bom. Vai trabalhar, vai estudar de novo. E aí ele vai passar naquilo que ele quiser. Agora, se não for assim, não adianta, que esse negócio de loteria acabou. Mas isso é o mal que eu vejo em todas as empresas que eu dou consultoria, eles reclamam da mesma coisa, em relação à mão de obra. O jovem hoje, ele quer emprego, ele não quer trabalho. Mas isso aí eu acho Mas que isso não é o jovem que tem foco. Mas então, mas eu acho que você voltado ainda, eu acho que por conta de gerações. Por exemplo, na sua geração, se você não tivesse seu dinheiro, seu pai não lhe dava o dinheiro, então você ia buscar. Mas e ele podia também trabalhar desde novo, hoje também não pode. Tudo bem, mas olha só, como você foi criado dessa forma. Então você tenta passar isso para os seus filhos. Às vezes não, às vezes você ganhou muito dinheiro e você tira isso da criação e fala assim, não, meu filho não vai passar por isso que eu passei de estar andando na rua. Meu filho não vai fazer isso. Eu já ouvi de amigos meus que falavam, eu falei assim, ah, cara, tu não trabalha com isso? Ele falou assim, não, se for para trabalhar assim, minha mãe falou que eu fico em casa, que prefere que eu fique em casa. Então é justamente isso. Às vezes, aquele pequeno trabalho, eu, por exemplo, não tenho nada para reclamar dos meus pais, sempre tive uma vida muito boa, sempre estudei em colégio particular, cheguei até, na época que eu era criança, motorista, mas eu sempre tive uma veia empreendedora. Então eu quis sempre ter o meu negócio. Alguns deram certo, outros não deram. E eu justamente aprendi com os erros de ter tentado. Já montei um restaurante, durou 2 anos. Deu certo durante 2 anos. Já montei um transporte escolar, durou 1 ano e meio. Já montei uma empresa de cobrança de débitos, a mesma coisa. Então, assim, isso depende. Se o pai chega e protege o filho da forma de falar assim, ah, eu prefiro que ele fique em casa, e esse já ouvi, eu já vi amigos falar, ah, eu passei num concurso, mas o concurso paga tão pouco que eu prefiro ficar em casa. Então, assim, fica bem complicado. Ele tem que entender que o pai não vai estar aí a vida toda, né? Então, mas às vezes o pai também tem que é um pouco da criação, do pai que teve ralou muito e aí deu uma vida muito boa pro filho. Quebrar a cara, eu acho que se torna hoje em dia mais essencial do que tudo na vida. De todas as vezes que eu achei que o mundo ia acabar e não tinha mais solução, passou e eu nem vi que foi. E na verdade eu acho que todos os tropeços e rasteiras e problemas de emissões que eu tive na vida, eu acho que me tornaram até melhor profissionalmente do que eu seria se tivesse tudo tipo muito mais fácil. Só que na época eu não enxergava assim. A primeira vez que eu fui mandado embora, eu entrei em depressão. Pra mim era o fim do mundo aquilo. Não me querem, não gostam. Entrar num outro, não conseguia mesmo. Eu não vivi isso, essa coisa de ser mandado embora. A vida inteira eu pedi pra sair. Eu pedi pra sair no dia que eu recebi o prêmio do livro. O pessoal ficou revoltado comigo lá que eu vendia livro, né? E eu saí porque era muita contramão, aqueles ônibus, aquelas coisas. Minha mãe ficava muito preocupada também. Eu só tinha 16 anos, né? Da Marinha eu pedi pra sair. Do Quinto Beck eu pedi pra sair. E agora eu tive que pedir pra sair depois que eu me aposentei, né? Senão eu tava aí até hoje no governo ainda. Não, mas eu me refiro porque, por exemplo, assim, eu sempre entrei em locais de onde eu realmente não fazia a mínima ideia do que estava fazendo. A pessoa falava, você entende disso? Claro. E cara, você começa amanhã. Como é que eu entrei na fundação? Tava passando lá, o cara falou que precisava de um técnico de informática. Show. O melhor que tinha. Aprendi isso, tudo que eu sei de informática. Tava dando até manutenção já no computador. Tudo que eu sei de informática eu aprendi lá, assim, e todos os carros que eu fui crescendo lá dentro. E eu me apaixonei por ciência, tecnologia ali dentro, inovação. Tudo que eu me empenhei hoje, as coisas únicas que eu sei, que eu consigo entregar aqui no estado, que eu sei que só eu tenho domínio, foi por conta desse tipo de loucura. Quando eu fui, que era um carro comissionado, quando eu saí de lá, que eu fui entrar no sistema S lá, na Federação da Indústria, onde eu não entendia absolutamente nada, aquilo ali para mim foi onde foi o meu maior crescimento que eu tive na vida, porque eu linkei a inovação, tudo que eu aprendi sobre a educação, etc e tal, projetos inovadores, linkado com empresas e indústrias, e hoje eu consigo fornecer um serviço único. Então, essas
essas quedas, tropeços da vida Faz que a pessoa crescer. parece o fim do mundo, que também achei que era o fim do mundo, eu acho que só vem a agregar. Com dificuldade sempre é melhor. Pode ter certeza. Coisa fácil demais. Se diz, dá mais valor. Isso. Mais difícil é melhor. Quando você perde aquilo me doeu muito. Gostaria de lembrar. Putz, Que é um lenço. Cara, que isso, as duas vezes, cara. Foram duas quedas, mas foi um aprendizado que me deu, por exemplo, tenho muito a agradecer a Fiero, que me deu uma formação técnica de um curso de 2 anos que só 9 pessoas no Brasil têm. E eu sou uma das 9. Então é algo que eu posso entregar aqui para os empresários e industriais do estado que só eu sei fazer. Mesmo não exercendo o que eu achei que exerceria lá dentro. Então, saindo dessa parte mais profissional, em relação à vida em si, senhor como pessoa, você se sente realizado em todos os quesitos da vida? Eu acho que sim, eu acho que hoje eu estou com 62 anos, embora as pessoas pensem que é 42, mas passei muita coisa, eu não contei muita coisa que eu passei aqui. Eu passei fome aqui em Rondônia, não foi nada foi fácil. As coisas aconteceram porque eu era uma pessoa que gostava de desafio, uma pessoa que eu nunca desisti de nada, encarava mesmo. Você chegou a estruturar a defensoria aqui do estado, né? Oi? A defensoria do estado, você participou da estruturação? Na verdade, a estruturação sim, a defensoria praticamente ela não existia. Eu passei 5 anos na defensoria pública. Defensoria, Iperon, tem vários cargos que a gente passou batida. Eu fui diretor do batida. hospital de base em 97, na época do Halp. Passei pelo Iperon também, passei pelo Detran, fui chefe de controle interno. Passei do controle interno da CESAL também. Então, que se a gente fosse falar sobre tudo isso aqui, Eu essas passei- 2 horas que a gente eu, na passou verdade, conversando seria só dentro cargos. de questão de estrutura dentro do Estado, eu acho que eu conheci tudo. Inclusive de algum que tem tratamento de poder, não é poder como a Defensoria Pública. Passei 5 anos ali, ajudei a estruturar. Para tu ter uma ideia, quando eu entrei na Defensoria, um defensor público ganhava R$6.000. O salário de um defensor público naquela época era isso. O orçamento da Defensoria... Ela não tinha o orçamento dela própria, né? Não, ela tinha um orçamento, sim, mas o orçamento era uma coisa assim, só pagava a folha. Estruturação. Aí eu fui para lá e fomos criar o primeiro orçamento, o PPA, as necessidades, aí o salário depois foi se equiparando com o MP, demorou um pouco esse processo, né? Mas hoje a Defensoria está um outro patamar. Pode dizer que está quase ali, parelho ali com o MP, que era o sonho deles, né, naquela época, né? E depois eu participei, na época, em 2009, 2008, acho que teve os primeiros concursos deles lá, que entrou a primeira turma de defensor público, né? Porque na época quem estava lá eram os assessores jurídicos que viraram defensores públicos, o pessoal, né? E aí o primeiro concurso de defensor público mesmo aconteceu, acho que se não me engano, foi em 2007, 2008. E aí de lá para cá a Defensoria virou o órgão que é hoje, é um órgão que eu tenho bastante admiração, eu gosto muito das pessoas que tem ali dentro, que é um órgão que realmente... Ali é o pessoal que atende realmente as pessoas que precisam, né? Então, se você quiser procurar seu direito de forma gratuita, você vai na Defensoria Pública, você vai sempre ter um aconselhamento ou vai ter um defensor público que vai pegar a sua causa. Eu acho que é muito nobre ali aquele órgão, eu gostei muito de ter passado por ali. E da Defensoria Pública eu fui para a CEPOG. E a CEPOG eu encerrei minha carreira por ali. E é isso. Show demais. E a pergunta voltava basicamente no que eu tinha acabado de fazer, que se o senhor não fosse acordar amanhã, hoje fosse teu último dia na Terra, estaria satisfeito e orgulhoso do que fez em vida. E se não, o que precisaria para isso? Precisaria continuar vivendo. Eu não tenho a menor intenção de não acordar amanhã. Fala, o que falta para você? O que você enxerga hoje que falta para você realizar? A realização dos meus 3 filhos. É o que falta para mim. É ver meus 3 filhos realizados. Forte. Aí eu vou me sentir realizado. Dever cumprido. Dever cumprido. Mas estou novo ainda, né? Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Eu me realizei com 17 anos, eles estão com 30 e pouco, mas mais ou menos dentro do mesmo padrão. Os tempos são outros. Mas é verdade, os tempos são outros. Naquela época era muito mais difícil mesmo. Muito Para concurso era. Assim, a história dos meus pais são bem assim... Também não tinham nada e
Claro, o tempo era outro, mas tinha que abrir mão de muita coisa, né? Para poder conseguir aquilo, para poder... não é fácil que nem hoje, a gente tem essa preocupação. Eu vejo que muita gente fala assim, vou tentar a vida nos Estados Unidos. Se ele fizesse metade do que ele faz lá, aqui no Brasil, ele ganhava a vida dele. Só que aqui ele tem vergonha de fazer alguma coisa. Lá ele vai limpar a fossa, vai limpar a casa, Pedreiro, vai ser pintor, vai ser tudo. Babá. Aqui ele não anda nem de moto, ele tem que andar de carro. Ah, mas a vida lá é melhor. Mas você tá longe da família, não é fácil. É melhor, entre aspas, né? Já foi, né? Na época daquela época que Valadares era a capital dos Estados Unidos, que meus tios, eu tenho 3 tios que moram nos Estados Unidos desde a época de 70, né? 72 eles foram para lá, né? Estão lá até hoje. Eles se aposentaram lá, né? Mas os caras não tinham escolaridade, não tinha nada. Eram analfabetos, não tinha nem primário. Ou se tinha, muitos tinham primário. Estão lá. Agora eles têm inglês, né? Não, o cara hoje mora em mansões lá, estão tudo bem. E um trabalhava de taxista e o outro trabalhava no restaurante. Eu não sei depois a evolução dele, eu não acompanhei, né? Engraçado, uma coisa, um tópico que não foi colocado aí. Eu, quando vim para Porto Velho, eu tive 2 convites. Um para ir para os Estados Unidos, outro para ir para a Espanha. Meu tio tinha um posto de gasolina e ele precisava de alguém lá para ajudar ele. Eu fiz a opção de vir para Rondônia. Né? Eu tinha os Estados Unidos e a Espanha. Porque aqui era mais bonito, mais turístico, né? E eu não fiz, né? Mas eu posso ter a dupla nacionalidade por causa do meu pai que é espanhol, né? E na época, então, é muito mais fácil se eu estivesse lá, né? Mas eu fiz a opção para vir para Rondônia, porque o Celestino estava aqui, meu irmão, né, que estava aqui. E é isso. Eu acho que as coisas já estão traçadas, não sei, eu acredito um pouco nisso também. Já está desenhada na vida da gente. Eu teria muito mais assunto, muito mais coisa a ser perguntada aqui, mas eu acho que a gente já está com quase 2 horas de conversa ou mais. A gente poderia entrar numa área mais religiosa, saber das tuas crenças referente a Deus ou o grande poder do universo. Sei que você já participou você já foi maçom, um grau elevado, então teria muita coisa a se falar aqui, mas creio que já foi elucidado muitas coisas, tivemos um grande ensinamento e foi um prazer lhe receber aqui hoje. Obrigado. Se tiver as suas considerações finais também As considerações finais, já que você já que você tocou na religião, eu sou católico e a maçonaria não interfere em nada em ser não católico. Não era isso que eu estava falando. Você falou que é maçom também. Você é o maçom praticante? Não, hoje não. Hoje eu sou chamado que está adormecido. Eu estou afastado, já tem 2 anos. Mas eu fui ao grau 33, eu fui diretor de loja, pode-se dizer assim, né, para não dizer o nome específico que a pessoa não conhece. Mas sempre fui católico, meus avós foram católicos, meus pais são católicos, eu também sou católico e praticante. A consideração final é somente agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Foi muito bom, né? Eu acho que isso traz um crescimento para todos nós. A gente sempre aprende, eu aprendo com vocês aprendem com aquilo que a gente fala também, a gente troca essas ideias. Eu espero que não tenha ferido o ego de ninguém aí que está nos ouvindo, né? Porque a gente falou muito de política, falou muito citamos nomes, né? Mas eu acho que foi de uma maneira bem respeitosa e bem bastante... muito tranquila. Bem tranquila, né? Eu acho que o objetivo era esse. E estou à disposição aí para debater outros temas também, se quiser entrar mais a fundo, depois numa outra oportunidade, nas próprias questões econômicas, na distribuição do orçamento para o Estado. Fazia parte do tópico também, mas a gente foi se estendendo muito, então acho que vai ficar por uma segunda parte. Talvez a gente fosse chegar numa parte mais crítica quando a gente ia falar sobre teu entendimento sobre percentagens que você achava necessária para cada secretaria, cada órgão. Aí talvez a gente entrasse numa área mais... Mas é tranquilo também quanto a isso, não tem problema nenhum. Eu falaria isso com total tranquilidade, sem ferir ninguém, até porque... os valores eles já estão determinados e alguns estão na Constituição, como a saúde e a educação. Então isso não é uma coisa que não... E os repassos dos poderes e também as transferências municipais, então tudo isso já está amarrado. E a questão da distribuição depois para cada secretaria, isso é muito de acordo com a necessidade e com aquilo que foi traçado na política de cada gestor, né? Então isso aí é muito tranquilo falar sobre isso aí. Entendido. Então agradeço, de coração. Agradeço demais a sua participação, agradeço demais a sua colaboração. Obrigado, meu amigo Domingos, Obrigado, Domingos, que fez excelentes perguntas. É José Pimentel o seu nome? Isso, seu Pedro Pimentel, né?
Agradeço a todos que vão assistir isso, vão aprender muito e, como eu disse, em meio a tanta bobagem que a gente tem hoje na internet, tirar um pouco do tempo para falar sobre coisas que talvez não, com certeza vão agregar não só no seu dia, mas como em todo o seu futuro, vai fazer muita diferença. E de uma forma disruptiva, a gente vem com esse podcast para trazer inovação, tecnologia, networking, economia, política, finanças e muito mais. E só agradecer a todos que ficaram aqui até o final e até a próxima.